Estamos aqui agora para falar sobre um assunto importantíssimo da mecânica. É a base de toda a mecânica, a base, um grande ponto dessa grande mecânica que é a dinâmica. Vamos falar hoje sobre leis de Newton. Antes de falar sobre leis de Newton, é importante perceber o seguinte: toda essa parte da mecânica está diretamente ligada à interação entre corpos, algo que se chama força. Você pode estar perguntando, mas força é o quê? Se eu te fizesse essa pergunta, ou qualquer pessoa fizesse essa pergunta, dificilmente se teria uma resposta convincente. Mesmo que fosse o próprio Newton, ou até Einstein, qualquer um desses. Sabe por quê? Porque não existe uma definição formal do que seria a força. Agora, o que se pode falar com certeza é que você não vai definir a força, mas vai caracterizá-la. Isso mesmo, caracterizar a força a partir do quê? A partir de seus efeitos. É comum mencionar que a força é uma interação entre corpos que resulta em uma ou outra coisa, ou até nas duas simultaneamente, que são: ou o corpo é deformado, ou então ele muda o seu estado de movimentação. Como movimentação? Mais ou menos assim: se o corpo está inicialmente parado e você aplica uma força sobre ele, ele vai passar a se movimentar. Se ele estiver em movimento, você aplicar uma força para ele, vai alterar esse movimento, vai acelerar, vai retardar, ou alguma coisa nesse sentido. Para entender um pouco mais sobre as leis de Newton, vamos fazer um breve comentário sobre esse grande cientista. Em 1642, alguns meses após a morte de Galileu Galilei, nascia Isaac Newton. Aos 23 anos de idade, Newton havia desenvolvido as suas famosas leis do movimento, acabando de vez com as ideias de Aristóteles que dominaram as grandes mentes durante cerca de 2000 anos. A primeira lei estabelece o conceito de inércia, proposto anteriormente por Galileu. A segunda lei relaciona a aceleração com sua causa, a força. A terceira lei é a lei da ação e reação. As três leis foram objeto de estudo num dos mais importantes livros de Newton. Após esse breve comentário, em que você passou a entender um pouquinho mais sobre o que são essas leis, vamos especificar cada uma delas. Vamos falar sobre cada uma delas. E o que é o mais importante, vamos poder ver como é que elas são aplicadas no dia a dia. Vamos falar sobre a primeira lei de Newton. Esse é o assunto agora. A primeira lei de Newton, que tem um outro nome. É comum você olhar no rodapé do papel, escrito assim: lei da inércia. É a primeira lei de Newton também. Agora, do que se trata essa primeira lei de Newton? Para você entender um pouco mais sobre esse conceito, é importante perceber o seguinte: já por volta do século XVII, até então por ali, imaginava-se que todos os corpos, para se manterem em movimento, era preciso que tivesse uma força atuando sobre eles. É isso, era preciso haver alguém de suporte para esse movimento, alguém que mantivesse tal movimento. Ou ainda, se o corpo estivesse parado, ele naturalmente ficaria parado. Costumava-se dizer, então, que o estado natural de qualquer corpo era o quê? Era o repouso. Então, os cientistas imaginavam, ou diziam, acreditavam, que todo e qualquer corpo, naturalmente, tenderia a ficar em repouso. Inclusive Galileu achou isso estranho. Ele fez algumas experiências bem simples. Uma delas a gente pode até descrever, que é mais ou menos o seguinte: você imagina uma superfície horizontal, coloca-se um corpo sobre essa superfície. Então você vai levantar essa superfície, de modo a fazer o corpo entrar em movimento. Você levantou a superfície, o corpo deslocou. E andou um pedacinho.
que ele fez? Ele foi lá e poliu a superfície, alisou a superfície, tornou a superfície mais lisa, menos áspera, com menos dificuldade para o movimento. Ele fez a mesma situação, levantou a superfície, largou o corpo da mesma posição e observou ele movimentar. Dessa vez ele andou um pouco mais. Mais uma vez que ele fez, poliu mais ainda, botou até um pouco de talco para ficar completamente liso. O que ele fez? Botou o corpo novamente, levantou até a mesma posição e abandonou. O que ele percebeu agora? Que o corpo andou a distância bem maior. Qual é a conclusão que ele tirou daí? Ele tirou uma conclusão bem simples. Ele percebeu, ele analisou isso aí e viu o seguinte: os corpos aí nesse caso, o corpo nesse caso, ele deslocou mais porque não tinha mais atrito. Daí, ele enunciou uma coisa importante, que foi o seguinte: ele enunciou que na ausência de uma força, um objeto continua a mover-se com movimento retilíneo e com velocidade constante. Foi isso que aconteceu para o Galileu Galilei. Foi isso que ele disse, foi isso que ele percebeu. Ele viu que quando polia a superfície, eliminava o atrito, a dificuldade do arraste. Consequentemente, ele pôde então se movimentar mais distante. Então, para ele, se não tivesse atrito algum, o corpo ia se movimentar indefinidamente, enquanto houvesse espaço para se movimentar. Foi assim que foi a primeira lei verificada por Galileu. Mas tem um detalhe. Aí ele associou uma outra grandeza. Ele percebeu que o corpo ele quer ficar em movimento, ou ele quer ficar em repouso. Então ele resiste a qualquer mudança nesse sentido. Então ele enunciou uma outra grandeza, que foi a grandeza chamada inércia. Como é que ele falou? Inércia é a tendência que os corpos apresentam para resistirem à mudança no movimento em que se encontram. Quando eu falo movimento em que se encontram, é estado de movimentação. É o corpo parado, tem a tendência de ficar parado. Ou em movimento com velocidade constante, tem a tendência de ficar com esse movimento enquanto houver espaço para se movimentar. Então a inércia é essa propriedade da matéria de querer ficar onde está e da forma como se encontra. É resistir à mudança em seu estado de movimentação. Muito bem. Com o tempo, em 1642 mais precisamente, surgiu um grande cientista, o nosso camarada Newton, Isaac Newton. E ele juntou todas as outras observações feitas por todos os cientistas antes dele. Todos aqueles resultados, tudo aquilo que muita gente tinha suado muito para conseguir. E nisso que ele juntou, ele foi o cara mais esperto do planeta. Eu diria que foi realmente esse o grande feito dele, o poder de síntese. O que ele fez? Juntou tudo isso e elaborou inicialmente a primeira lei. Qualquer corpo permanece no estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme se a resultante das forças que atuam sobre esse corpo for nula. Se você olhar o fundo da coisa, vai perceber que ambos disseram a mesma coisa. Agora, percebam que ele falou um pouco diferente. Ele já colocou aqui a resultante. O que é a resultante? Você tem um corpo, várias forças atuando sobre esse corpo. Você pode imaginar uma única força, uma só, que você chama de resultante. Reparou que eu falei imaginar? Porque o que atua no corpo é o conjunto. A resultante, essa resultante é fictícia. Você imagina, é uma hipótese sua, de que existe uma única força que vai suprir todas as necessidades do sistema. Isto é, vai realmente fazer tudo o que o sistema está fazendo. Todas as características dele. Então, se essa resultante for nula, você já sabe que o corpo tende a ficar ou em repouso, se estiver parado inicialmente, ou com movimento com velocidade constante. Essa é a primeira lei de Newton, enunciada por ele próprio, Isaac Newton. Olha só, as leis de Newton estão tão no dia a dia das pessoas que até no uso corriqueiro do cinto de segurança tem uma aplicação. Vamos ver uma enquete para ver o que as pessoas acham disso. A importância do cinto de segurança é se de repente acontecer alguma coisa na frente, acontecer uma freada, eu não vou estar protegido. O cinto de segurança é muito importante, até para as crianças, banco de trás e tal. Isso é uma coisa importante.
É para evitar qualquer tipo de acidente, que se bata a cabeça do volante, o peito, alguma coisa assim. Eu me sinto mais firme com ele. Eu gosto de usar cinto. Fundamental, né? Pra gente se ferir menos, né? Quando há uma batida, um choque, alguma coisa, né? Eu não uso, não gosto, me sinto incomodado e me sinto preso dentro do carro. É importante, mas eu não gosto, não consigo usar. Quer dizer, é importante usar o cinto de segurança? Para salvar vidas, né? Isso é o mais importante, a gente sempre aprende isso. Sabe responder a importância de usar o cinto de segurança? Pô, no acidente eu não vou me colidir contra o meu painel. Deixa eu colocar até para não acontecer isso. Valeu. Muito bem. Você já viu que as pessoas têm pelo menos uma vaga noção da importância do cinto de segurança. Agora toma cuidado. Na hora de utilizar, tem que saber utilizá-lo também. Você sabe muito bem que se de repente você colocar o cinto de forma inadequada, ao invés de protegê-lo da saída, ele acaba te sufocando. E não é muito bem assim que deve ser usado. Tem que usar com cuidado realmente. Agora, o que interessa para a gente não é em si a importância nesse momento, mas é qual o motivo de se usar. Qual a explicação física para se utilizar esse cinto de segurança? A ideia basicamente é a seguinte: o corpo, que é o motorista, em movimento, junto com o carro, ele tem a mesma velocidade que esse tal elemento, esse carro. Então, o corpo livre do cinto de segurança, o motorista livre desse cinto, ele está solto sobre o banco. Qualquer parada brusca, por inércia, o motorista tende a se deslocar, ou melhor, continuar seu movimento. Então, por isso, ele estando solto sobre o banco, ele continua o movimento e fatalmente vai ter um problema um pouco mais grave, que é, por exemplo, acertar a testa no para-brisa, acertar o peito, o tórax contra o volante ou coisa parecida. Então, a importância é grande. A explicação é justamente para evitar os efeitos maléficos dessa inércia, a inércia de querer continuar o movimento que havia antes. Vamos falar, então, da segunda lei de Newton, desse grande cientista que foi Isaac Newton. Agora, preste atenção. Falando da primeira lei, nós dissemos que um corpo tende a ficar em repouso se estiver em repouso, ou em movimento uniforme, a não ser que haja uma força sobre ele. Isso é a primeira lei. Ela trata basicamente na situação em que não há força, ou a resultante dessas forças que existem é igual a zero. Do que se trata então a segunda lei de Newton? Ela explica o que acontece com o corpo quando a resultante das forças é diferente de zero. Isto é, você tem um conjunto de força aplicado ao corpo. Agora você pode tirar esse conjunto e imaginar uma única força, que é a resultante. Nota, imaginar. Não existe materialmente falando. Você apenas cria mentalmente uma grandeza que você chama de resultante. Para não ter que trabalhar com 2, 3, 4, N forças. Trabalhar só com uma é mais fácil. Por ser mais fácil, você cria essa resultante. Agora, vamos ver como é que é a prática disso. Imaginemos que você tem um corpo, e nesse corpo atua uma força. Como, por exemplo, quando se exerce uma certa força horizontal F a uma caixa, a caixa adquire então uma aceleração A. Como assim? Vamos analisar? Vamos ver. Suponha que este corpo aí é a nossa caixa, tá? Eu estou imaginando que essa bolinha seria o centro da caixa, onde eu vou aplicar o meu conjunto de forças. Para não ter que desenhar cada uma das forças, eu vou botar quem? A resultante, beleza? Notem que a resultante é horizontal, horizontal para a direita. Bom, quando esta caixa, que é o corpo, está submetida à ação da resultante, surge então o quê? Uma aceleração. E o que é o importante? A aceleração e a resultante têm a mesma direção, são ambas horizontais, têm o mesmo sentido, não é isso? Notem, ambas horizontais e ambas para a direita. Neste caso, você percebeu logo direto a aplicação da resultante. Vamos a um outro exemplo. Se aplicar uma força 2 vezes superior, a aceleração da caixa também será 2 vezes superior. E assim por diante. Vamos ver exemplos? Está aí o corpo e a força 2 vezes maior, o dobro da resultante. Suponha, por exemplo, se aplicou inicialmente uma força de 5 newtons. Agora, nessa nova situação, a força é 10 newtons.
Vamos ver o que acontece com a aceleração. Lá vai. Antes era A, apenas A. Agora é 2A, 2 vezes maior. Agora eu vou aplicar uma força 3 vezes maior. Você tem uma força 3F. Por exemplo, era 5, passou agora a ser 15. O que acontece com a aceleração? 3 vezes maior também. Disso aí, o que eu posso afirmar? Qual é a conclusão que se pode tirar? Vamos ver? A aceleração de um corpo é diretamente proporcional à força resultante que sobre ele atua. Diretamente proporcional. Como diretamente proporcional? Você percebeu que quando aumentou a força, aumentou a aceleração? Duas grandezas são diretamente proporcionais quando acontece isso. Quando a duplicação de uma resulta na duplicação de outra. Ou ainda, de forma mais geral, se uma aumentar e a outra, como resposta, também aumentar, você tem então que uma é diretamente proporcional à outra. É o que acontece com a força e com a aceleração para um dado corpo. Agora vamos ver diferente. Imagine, como no exemplo anterior, que se aplica a mesma força F, só que é um corpo com massa 2 vezes maior. Presta atenção. No início, eu tinha uma caixa, um corpo, apliquei uma força F. Surgiu uma aceleração A. Neste caso agora, eu vou aplicar a mesma força, está aqui o corpo, vou aplicar a mesma força, F. Eu vou ter uma aceleração A. Só que nós vamos fazer diferente. Nós vamos agora aplicar a mesma força a um corpo de massa 2 vezes maior. Vamos ver o que acontece? Olha lá, a aceleração produzida será então metade da anterior. Se a massa triplicar agora, a mesma força irá produzir uma aceleração A sobre 3. E assim por diante. Vamos ver na figura como é que fica? Está aí agora, o corpo 2 vezes maior. Vamos aplicar a mesma força. Ó, quando era um corpo de massa M, um corpinho, a força F tinha aceleração A. Agora vamos botar um corpo 2 vezes maior. Está aqui a força sobre esse corpo. A aceleração é quanto? Metade. Duplicou a massa, reduziu a aceleração a metade. E no outro caso, vamos ver? Corpo agora 3 vezes maior. Corpo 3 vezes maior, está aqui a força. O que acontece com a aceleração? A sobre 3. Notem, você tinha uma força F aplicada a um corpo de massa M. Quando você, de repente, duplicou a massa, reduziu a aceleração para metade. Triplicou a massa, reduziu a aceleração para 1/3. Qual é a conclusão que você pode tirar? A aceleração de um objeto é inversamente proporcional à sua massa. Como inversamente proporcional à sua massa? Você notou que quando a massa aumentou, a aceleração reduziu? É isso que é inversamente. É o aumento de um resultar na diminuição do outro. É assim que funciona? Então você já sabe que a aceleração de objeto é inversamente proporcional à sua massa. Então, vamos ao enunciado. A aceleração adquirida por um corpo é diretamente proporcional à intensidade da força resultante que atua sobre o corpo e tem direção e sentido dessa mesma força resultante. E ainda mais, é inversamente proporcional à sua massa. Matematicamente, estou dizendo exatamente o quê? Eu estou dizendo que a força, que a grandeza física de interação entre os corpos, é, na verdade, quem? O produto da massa pela aceleração adquirida. É assim a segunda lei de Newton. Força resultante é produto da massa pela aceleração. É assim que você vai ler, é assim que você vai resolver todos os problemas acerca de segunda lei. Terceira lei de Newton. Agora, a terceira lei está associada ao quê? Está associado à mútua interação entre dois corpos. A força que um corpo exerce sobre o outro. Vamos ver? A terceira lei de Newton, ou lei da ação e reação, quando dois corpos interagem. O que é interagir? É um agir no outro. Interagir, agir entre eles. Interage. Quer a interação entre eles se dê à distância ou a interação seja de contato, em qualquer dos casos, as forças que traduzem essas interações sempre
aparecem aos pares. Elas sempre comparecem aos pares. Isso é a terceira lei de Newton. Essa terceira lei de Newton, então, mostra o quê? Que se de repente você tiver um corpo empurrando o outro, com uma força qualquer, que foi mencionado, de contato ou de campo, a gente vai falar já já. Se um corpo exerce uma força sobre o outro, então este outro vai reagir aplicando uma força sobre o primeiro. Agora, elas aparecem sempre aos pares, tá? Detalhe, essas forças de cada par, indiferentemente, denominadas, uma é a ação e a outra é a reação. Elas agem simultaneamente, uma em cada ponto, e têm a mesma direção. Intensidade também são iguais e seus sentidos são opostos. Como é que eu vou escrever essa relação entre as forças? Eu já disse que elas têm a mesma intensidade, já disse que elas têm a mesma direção. O que está mudando? O sentido. Nós já falamos anteriormente. Para você mudar o sentido de uma grandeza física, você faz o quê? Você acrescenta um sinal de menos, para indicar que um é contrário a outra. É assim que foi feito. Observem, a força que o A exerce, por exemplo, é igual ao negativo da força que o B está exercendo. Esse FA é força exercida pelo corpo A. Esse FB, força exercida pelo corpo B. Eu estou dizendo que elas são iguais, mas de sinal contrário. É assim que funciona. Vamos ver a figura. Corpo A, corpo B. FA, força exercida pelo corpo A. FB, força exercida pelo corpo B. Notem, tamanhos exatamente iguais. Direção é a mesma, estão alinhadas. O que é que mudou? O sentido. Agora, uma coisa importante, e às vezes o aluno acaba errando sobre esse ponto, às vezes acaba se confundindo. Notem, uma é ação, a outra é reação. Indistintamente você pode dizer, se aquela de lá for ação, a outra vai ser reação. Mas o que é importante? São aplicadas em corpos diferentes. Isso mesmo, não basta ter a mesma intensidade, a mesma direção e terem sentidos contrários. É preciso que uma força haja no corpo A e a outra haja no corpo B. Elas têm que agir em corpos diferentes. Vamos ver outro exemplo? Lá vai. Nesse caso agora você tem o corpo A e o corpo B, como se fosse, por exemplo, uma vara, uma régua. Alguém segurando a régua, empurrando o corpo. Nesse caso, o que é que está acontecendo? Lá vai, ó. Essa força FA, tá? Vamos imaginar, por exemplo, que ao invés de uma vara, você tem uma corda, né? Na verdade, o nosso amigo ali está puxando o corpo com a corda. Neste caso, olha a força que o A, que é a corda, exerce no B. É uma força de atração, está puxando para si. Olha a reação, força de B lá no corpo A. Notaram que também aqui elas têm a mesma direção, têm a mesma intensidade, só mudou que os sentidos são contrários? Percebeu isso aí? Esse é um pré-requisito importante. Agora, notem também que apareceu força de ação à distância e força de contato. Por que isso? Porque é o seguinte, já se estudou muito sobre forças. Já se sabe basicamente que existem 4 grandes forças na natureza: gravitacional, eletromagnética, força forte e força fraca. Não interessa muito para a gente agora especificar cada uma delas. Vamos só fazer um breve comentário. No caso da força gravitacional, é a força que é exercida por um corpo sobre o outro devido ao fato de ter massa. Só pelo fato de ter massa. Tendo massa, tem ação gravitacional. Tem uma força atrativa entre eles. Sempre atrativa. É essa força, por exemplo, que faz com que o universo tenha a formação que tem. Faz com que uma estrela atraia outra. Faz com que a Terra atraia a Lua e mantenha a sua órbita. Faz com que o Sol atraia a Terra e tenha a sua órbita. Outra força é a força eletromagnética, que é a segunda força. Essa é bem mais intensa que a força gravitacional. Que notem, a gravitacional é a menor das forças. A eletromagnética é uma força de intensidade média. Essa força eletromagnética ela existe só pelo fato dos corpos terem carga elétrica. Aquela propriedade que o próton e o elétron têm, por exemplo,
De próton, próton se repelem. Elétron e elétron se repelem. Só que próton e elétron, eles acabam se atraindo. Essa propriedade, essa carga elétrica, é que dá origem, então, à força eletromagnética, que é o segundo tipo de força. Quem seria, então, o terceiro tipo? Esse terceiro tipo é interessante. Você sabe muito bem que todo e qualquer átomo é formado por partículas. E tem um núcleo, o núcleo atômico, a parte central, a parte menor do átomo. O que mantém esse núcleo fixo, esse núcleo estável, é uma força chamada força nuclear forte, ou força forte, que é o terceiro tipo de força. Quarto tipo, que é o último tipo, é a força de interação fraca, ou simplesmente força fraca. Que força fraca é essa? É a força que faz com que, por exemplo, um átomo se desintegre. Já viram falar do átomo se desintegrando? Urânio, por exemplo, ele vai se decompondo. Essa força é a força fraca, ela que faz isso. Só que tem outra coisa interessante. É essa força que dá origem, sabe aqui também? Ao brilho das estrelas. O brilho do Sol, por exemplo, é decorrente da força fraca. Já que falamos dos 4 tipos de forças, tem mais um detalhe. Para a gente, o que interessa agora é conhecer uma outra classificação dentro desse grupo. Sabe o que é? São as forças de ação à distância, ou forças de campo, e as forças de contato. Vamos ver? Força de campo e de contato. Força de campo. O que é uma força de campo? Forças como o peso, a força elétrica, que atuam nos corpos, ainda que entre eles não exista nenhum vínculo. Quer ver um negócio? Você pega uma maçã, ela cai para a terra. Mas por que está caindo? Porque a terra está puxando para si. Com peso, a força aplicada sobre a maçã é o peso dela. Força que a terra exerce sobre a maçã. Mas notem, não há contato. A maçã não está encostando na terra. Não está em contato com a terra. Mas ainda assim tem peso. Beleza? Essa é uma força de campo. O que seria uma força de contato, por exemplo? Não há contato. A para um lado, B para o outro. Estão separados. Mas ainda assim existe a força. Essa força, por exemplo, podia ser a força elétrica. A força com que um corpo atrai o outro. Agora, não esquece o que eu falei. Força gravitacional é uma força sempre atrativa. Ao passo que a força elétrica, por exemplo, se fosse esse caso, ela pode ser uma força repulsiva. É o que explica próton com próton se repelirem. Vamos ao outro tipo de força. Seria forças de contato. Que forças seriam essas? Quando um corpo está colado, encostado, pregado ao outro, existe uma interação entre eles. Essa força, que só existe enquanto houver o contato, é chamada força de contato. São forças que só existem enquanto existir o contato físico entre os corpos. Quer ver um exemplo disso? Lembra do caso anterior? Nós temos uma corda e alguém puxando a corda para puxar o corpo consigo. Notem, se não tivesse a corda, como é que o cara ia puxar o corpo? Só se fosse pela força do pensamento, por exemplo. Uma coisa que não vai existir aí. Neste caso, só tem essa força sobre o B porque tem um vínculo, tem um contato, tem um encosto. Nesse caso, é uma força simplesmente de contato. Vamos a umas situações duvidosas da terceira lei de Newton. Na verdade, vou falar de uma importantíssima, que com certeza é uma casca de banana para o aluno escorregar. É muito comum se errar nisso. Agora, vamos tentar visualizar o problema mentalmente. De que forma? Imagine um corpo sobre uma mesa. Percebeu? O corpo em cima da mesa. Aí eu pergunto a vocês, quantas forças atuam nesse corpo? A resposta correta é 2. São 2. Peso vertical para baixo. Como está em contato com a mesa, força normal para cima. Esse contato que a mesa faz no corpo é chamado de normal. Só tem essas 2. É comum se mencionar que a normal e o peso são um par de ação e reação. E eu pergunto a você, você acha que é? Se você mencionou que são um par de ação e reação, infelizmente você errou. Sabe por quê? Primeira coisa importante, peso e normal estão aplicados ao mesmo corpo. Já não pode ser ação e reação. Segundo, para você saber quem é reação de quem, tem que saber quem é a ação.
Quem que exerce a força peso no corpo? Não é a Terra? Então a reação está na Terra. Quem que exerce a força normal sobre o corpo? Não é a mesa? Então a reação está na mesa. Guarda isso. Peso e normal não são par de ação e reação. Ok? Vamos fazer então um exercício. Ok? Vamos lá. Na figura FAB tem-se. Vamos lá? Massa de A 1 kg, massa de B 3 kg. A força vale 12 newtons. Determine então, letra A aceleração do conjunto. Letra B, pede calcular qual a força que o B exerce no A. Letra C, qual a velocidade do conjunto 10 segundos após a força, sabendo que a velocidade inicial é zero. Vamos à solução. Pela segunda lei de Newton, nós temos F, é a força resultante, é igual massa vezes aceleração. Você percebeu que apareceu massa de A mais massa de B? Por que isso? Porque o conjunto são dois corpos, cuja massa, então, é a soma das massas. Substituindo, o que é que você vai ter? A força é 12. Cada massa foi dada. Massa de A é 1, massa de B vale 3. E a aceleração a gente quer saber. Resolvendo, 12 é igual a 4 vezes A. Fazendo a divisão, encontramos que a aceleração vale 3 metros por segundo ao quadrado. O item A está feito. Vamos ao item B. Nós vamos, para resolver o item B, que é calcular a força que o B exerce em A, nós vamos isolar o corpo A. O que é isolar um corpo? É você ter o corpo e analisar as forças que atuam nele. Neste caso em particular, como o movimento é na horizontal, só foi representada uma única força, que é a força que o B exerce nele, que o B exerce em A. Então nós temos, também pela segunda lei de Newton, força resultante é o F de B em A. É igual a massa do corpo que está submetido à ação da força, vezes a aceleração. Temos então, a força de B em A é igual, massa foi dada, e a aceleração calculamos ainda há pouco. 1 vezes 3 vai dar então uma força de 3 newtons. Notem, essa é a força que o B exerce em A. Se eu quisesse a força que o A exerce em B, quanto é que seria? Muito bem, 3 newtons também. Por quê? Porque ação e reação têm a mesma intensidade. Vamos ao item C. Da função horária da velocidade, como é que é a função horária? V final é o V inicial mais aceleração vezes tempo. Eu já sei que é movimento uniformemente variado. Por quê? Porque a força é constante. Substituindo as grandezas, o que é que você tem? A velocidade final vai ser igual, então, a zero, que é a velocidade inicial, foi dada no problema, mais a aceleração, que calculamos ainda há pouco, é 3, vezes o tempo, que é quanto? 10. O que é que você tem, então? Que a velocidade vai ser 3 vezes 10, 30 metros por segundo. E a nossa dica de hoje é o quê? É o seguinte, notem, você tem 3 leis. Cada uma delas tem a sua importância. Então estude cada uma delas com a sua devida importância. Este assunto, não esquece, é a base, é o núcleo de toda a dinâmica, que é uma parte fundamental da mecânica. Bom, por hoje é só. Nos encontramos novamente em outra ocasião. Falou? Na aula de hoje, estudamos as leis de Newton. São 3 leis. Primeira, lei da inércia. Segunda, lei fundamental da dinâmica, segunda lei de Newton. E a terceira, lei da ação e reação. Analisamos as forças de campo e de contato. São 2 e diferentes. Campo não precisa ter contato entre eles. E a força de contato, eles precisam estar encostados um no outro. Também conversamos sobre as situações duvidosas da terceira lei. O caso mais importante é do peso e da normal. Não são par de ação e reação. Guarda isso, não esquece. Bons estudos!
Segunda lei de Newton, terceira lei de Newton, primeira lei de Newton. Nessa sequência você tem que analisar. Essas leis, elas têm muito do dia a dia. Então você, caro camarada, procure colocar o menino, o aluno, exatamente no cotidiano com a aplicação dessas leis. É aí que ele vai passar a entender, por exemplo, a importância de uma coisa bem fútil, que é o cinto de segurança. É importante, é para a segurança e é um negócio do dia a dia, ok?